Queridos, bom dia. Que manhã especial, você pode sentar. Que manhã especial a gente tem aqui na presença de Jesus e pode celebrar o nome do nosso Senhor. Quanta alegria. Pedrinho de Tami tá aí? Não sei se ele tá lá ou tá aqui. Não, né? Tá aqui? Cadê ele? Vem aqui, Pedrinho. Vamos fazer nosso combinado? Você vai orar pelo tio? Se você falar daí, dá pra ouvir aqui o microfone, tá bom? Você ora então? Papai do céu, abençoe todo mundo. Abençoe as tias também, os tios. Obrigada por tudo que você me deu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Te amo, tá? Vai lá. Pode ir. Queridos, eu já amava criança desde que eu sou novo, eu cuido dos mais novos. É algo que o Senhor desde muito cedo colocou no meu coração. Eu amo crianças. E um pouco antes de Leila engravidar, um amigo que é filho dessa igreja, que fez meu casamento, me pastoreou por anos e até hoje é um amigo muito íntimo, é um pastor em outra comunidade. Ele falou para mim: Douglas, quando o filho nasce uma preocupação do futuro. O que vão ser os próximos 50 anos? Normalmente você começa a pensar no que você faz mais, nas suas atitudes e como elas irão reverberar no seu futuro. E, gente, desde que a Aurora chegou, isso só tem 4 meses, essa preocupação tem sido constante no meu coração. O que eu vejo, o que eu como eu falo, como eu me visto, como eu trato a mãe dela. E isso tudo tem permeado a minha mente constantemente. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu me dou conta da minha incapacidade de deixar para ela o legado de tudo aquilo que eu espero deixar. Quanto mais eu me dou conta disso, eu vejo as minhas debilidades enquanto marido, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto cristão. O que me expõe a 2 coisas que eu quero compartilhar aqui nessa manhã com você. Uma é que nós precisamos depender ainda mais do Espírito Santo, nós precisamos buscar ainda mais o Senhor. A necessidade da oração, a necessidade da exposição às Sagradas Escrituras. Irmãos, o mais valioso para o meu coração é que normalmente essa oração e essas Sagradas Escrituras, elas tomam forma através do corpo que é a igreja. E desse discipulado mútuo que aprendemos na convivência com os irmãos. Então, eu gostaria de te pedir para você fechar os seus olhos, a gente vai ter um tempo, mais um momento de oração. Eu tenho aprendido que em momentos como esse, que a igreja se reúne, é muito pouco do que aquele que compartilha a mensagem fala tem efeito. E normalmente tem muito mais efeito aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E muitas vezes a pessoa entende até aquilo que a gente nem falou. Então a gente ora e pede ao Senhor graça e misericórdia para que encontremos favor diante dele nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso guia, você que mora dentro do coração de cada um de nós, cada irmão e irmã aqui reunido. Cada um, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu agir, precisamos, Senhor, da manifestação do Teu poder, da Tua glória em nós, através de nós, nas nossas reuniões. Espírito Santo, sem a Tua presença aqui, isso tudo é barulho. Isso aqui tudo é inútil, pode até ser gostoso e agradável, mas é a Tua presença aqui que dá sentido para a gente.
É a tua presença aqui que lava a nossa alma das nossas culpas, dos nossos erros, que nos dá uma perspectiva de futuro. É a tua presença aqui que nos faz sonhar de novo, Senhor. Que renova a nossa fé, que coloca dentro de nós mais um dia um novo coração, o coração de Jesus, doce, manso, humilde, paciente, quebrantado. Não alguém cheio das suas próprias razões e verdades, mas alguém que dia após dia se sujeita ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, ao Consolador, se sujeita à Igreja de Cristo para aprender, para ouvir e para caminhar mais um pouco, Senhor. Então fala com a gente nessa manhã aqui, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Tem misericórdia de mim enquanto eu vou aqui compartilhar a mensagem que o Senhor tem ministrado no meu coração, os meus irmãos. E que todos nós estejamos com nossos corações abertos para a Tua palavra, Senhor, para a Tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, queria te pedir para você abrir a sua Bíblia aí na terceira epístola do apóstolo João. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você tiver um smartphone, fica um pouquinho mais fácil. Bem lá no finalzinho. O último livro é Apocalipse, antes Judas e antes disso, terceiro João. Todos acharam? Olha, normalmente eu leio a Bíblia em várias versões. E eu tenho gastado bastante tempo lendo a palavra no original para entender realmente o significado das palavras. E muitas vezes eu tenho percebido que palavras que eu achava que significavam uma coisa, na verdade, o contexto delas é completamente diferente. O que tem sido muito bom para que o Senhor me ensine coisas. E algumas delas eu quero compartilhar nessa manhã. Todos acharam? Amém? A versão que eu vou ler é a Nova Bíblia Viva, tá bom? Ela diz assim: João, o ancião, ao querido Gaio, a quem amo verdadeiramente. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. Alguns dos irmãos que vieram aqui de viagem deixaram-me muito satisfeito ao contar-me que a sua vida continua limpa e verdadeira e que você está vivendo conforme a verdade. Eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Querido amigo, você está fazendo uma boa obra para Deus ao cuidar dos mestres e missionários que passam por aí em viagem. Eles contaram à igreja daqui a respeito do seu amor e das suas ações generosas. Eu fico contente quando você os despede de modo que agrada a Deus. Porque eles estão viajando por causa do nome, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, nós mesmos devemos recebê-los bem, a fim de que possamos nos tornar cooperadores deles na obra do Senhor. Eu escrevi à igreja a respeito disto, porém o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, se recusa a ouvir-nos. Quando eu for, contarei a você alguma das coisas que ele está fazendo e as coisas perversas que anda falando a meu respeito e a linguagem suntuosa que está usando. Ele não somente se recusa a acolher os irmãos em viagem, mas diz aos outros que não o façam e procura expulsá-los da igreja. Querido amigo, não deixe que este mau exemplo influencie você. Siga só o que é bom. Lembre-se que aqueles que fazem o bem provam que são filhos de Deus, e aqueles que continuam no mal provam que estão longe de Deus. Entretanto, todos falam bem de Demétrio, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também podemos dizer o mesmo dele, e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito que dizer, porém não quero escrever, pois espero vê-lo em breve, e então teremos muito que conversar juntos. A paz esteja com você, os amigos daqui enviam lembranças. Saúde, cada um dos amigos daí. Irmãos, a primeira coisa que eu queria... Obrigado, querida. A primeira coisa que eu gostaria de chamar sua atenção
é essa palavra, ancião. E aí eu queria pedir um favor, você não vai precisar fazer muito movimento não, tá? Quem aqui tem mais de 60 anos? Você pode levantar sua mão, por favor? Você tem de 60 para cima. Você pode ficar de pé, por gentileza? Que coisa linda! Gente, igreja querida, você pode dar uma salva de palmas comigo? Louvado seja o nome do Senhor pela vida desses irmãos. Você pode sentar, querido. Gente, que coisa preciosa. Se você fez 60 anos, de acordo com a legislação brasileira, o Estatuto do Idoso, você virou um idoso. Bem-vindo à terceira idade. Pastor Josué, o senhor ainda não entra não, hein, pastor? O senhor deve ter 40 no máximo. Irmãos, que coisa preciosa. O ancião. Essa epístola de 3 João, muitos teólogos acreditam que ela tenha sido escrita por volta do ano 90 da era cristã. Então, o homem que está escrevendo essa carta não é um garoto. Não é alguém qualquer. Ele é um homem calejado pela vida. Eu acho muito engraçado como o tempo passa e a gente facilmente se afasta do significado de uma palavra. Então, em muitas versões, talvez a sua aí que você leu, lá a primeira palavra que vem escrita é presbítero. E presbítero é a palavra grega para ancião, simplesmente isso. Quando a gente olha na história de Israel e na história do Novo Testamento, você vai ver o papel do ancião ali em todas as reuniões e tudo que acontece na vida da igreja e na vida do povo de Israel. Como um papel de uma voz muito, muito imponente, muito preciosa. Por quê, irmãos? Porque tem coisa que só a vida ensina. Só a experiência ensina. Tem coisas que a gente pensa, tem certeza que até que a gente vive. Então, eu vou compartilhar uma aqui, me perdoe os mais novos, mas é bom que eles aprendam isso em igreja. Eu, particularmente, eu tinha certeza, irmãos, convicção, que quando eu casasse, teria sexo todo dia. Eu tinha convicção, quem é vivido já sabe. Irmãos, eu tinha convicção disso. E eu lembro de um irmão mais experiente que falou, não, meu irmão, não funciona assim não. Gente, isso eu já estava noivo. Não, meu irmão, não funciona assim não. A vida tem muitas demandas. Aí eu sentei com Leila e falei, não, esse irmão deve estar com algum problema de saúde, não é possível. Que isso, gente? A gente não faz refeição todo dia, não vai trabalhar todo dia, por que não? Até que... Irmãos, tem coisa que só a experiência ensina. João é esse homem vivido. Provavelmente, quando ele escreveu essa epístola, todos os outros apóstolos já tinham morrido. Todos aqueles 12 que andaram com Jesus já tinham falecido. E aqui uma outra palavra que a gente também fugiu do conceito. Apóstolo. Irmãos, apóstolo é uma palavra grega que significa enviado, missionário, emissário, alguém que vai à frente de. É isso que significa a palavra. E essa semana eu fiquei muito emocionado quando o Zé Dilson e Marli mandaram a mensagem dizendo que eles estão se preparando para nos próximos dias, se eu não me engano, dia 29 agora de abril, irem para a Itália e ali, né, para uma base, voltar ao campo missionário como eu sei que eles amam. Irmãos, é um apóstolo que a nossa igreja está enviando. Alguém é simplesmente assim, que está indo para levar o reino de Deus para outros povos e transformar pessoas. E, irmãos, quando a gente olha para a vida de um homem como João, não tem nada de glamuroso nisso, meus irmãos. Não tem nada de uma hierarquia que aqui quem manda sou eu. Mas é um homem que fala do lugar da vida, das dores que sofreu. Então, meus irmãos, eu quero começar te chamando para esse convite. Você tem procurado os anciões dessa igreja? Pastor Theo, ele não gosta de assumir, mas ele já é um ancião, irmão. Já pode não parecer com esse charme todo, mas ele já é um ancião. Você tem procurado os anciões dessa igreja? Irmãos, dá uma olhadinha assim, uns 360. Se você estiver aí na sua casa nos ouvindo, dá um 360 aí também, vê quem está do seu lado. Pedimos aqui para os irmãos levantarem. Gente, qual a probabilidade de termos irmãos aqui que estão
passando por um problema financeiro. Endividados, irmãos que gastaram mais do que podiam. Ou irmãos que estão ultrapassando um desemprego, uma situação na família que desarticulou a família toda, um filho que se envolveu com drogas na adolescência, ou no seu relacionamento amoroso, uma questão de homossexualidade, sim, porque casados também passam por questões de homossexualidade, não sei para quem, talvez você não sabia, mas estou aqui te contando isso. Ou irmãos, pessoas que estão aqui sentadas estão flertando com um possível caso de adultério no trabalho, num curso, na vizinhança. Qual a probabilidade? E é muito interessante porque às vezes enquanto a gente está vivendo, a gente não tem dimensão do que decisões na nossa vida vão gerar lá na frente. Do quanto essa troca de mensagem no WhatsApp vai destruir toda a sua descendência. O quanto essa pessoa que está sentando, frequentando a sua casa, vai destruir o seu casamento, vai destruir os seus filhos. Esse amiguinho, essa amiguinha da sua filha que está entrando na sua casa, pode arrebentar com tudo. E um exemplo bíblico muito marcante para mim é o do rei Ezequias. Poucos textos na Bíblia, eles se repetem por 3 vezes. Normalmente você tem ali no máximo 2, mas essa história, a Bíblia faz questão de contar em 2 Reis, no livro de Ezequias e em Crônicas, 2 Crônicas, que é quando o rei Ezequias recebe os emissários da Babilônia. E ele permite que entrem dentro da casa dele a Babilônia. Babilônia significa confusão. Irmãos, quanta confusão a gente está deixando entrar dentro da nossa casa, através de relacionamentos, amizades. Eu já compartilhei com os irmãos que visita presídio para mim é um momento onde eu aprendo muito. Porque normalmente quem está ali está no fundo do poço. E eu conheci um homem que no passado dele, ele tinha sido muito bem sucedido. E ele falou para mim, Douglas, se eu puder te dar uma lição desse cárcere cuidado com quem entra na sua casa. O meu buraco eu comecei a cavar quando eu permiti que entrassem na minha vida pessoas que nunca deveriam ter entrado. Quando eu passei a buscar conselho com pessoas que nunca deveriam ter direito no meu lugar de conselho. E aí, irmãos, a gente volta para o primeiro verso do apóstolo João, o ancião. Irmãos, procurem os anciões dessa igreja. Eu não sei o que você está passando. Talvez você está aqui me ouvindo e você é só um jovem, um adolescente que está naquela guerra, quer escolher qual é a profissão. Ou com quem namorar, ou se é a hora de namorar. Ou se talvez sim você queira acabar com esse casamento que você não aguenta mais olhar para a cara dessa pessoa que está do seu lado. Sim, meus irmãos, isso acontece aqui, você sabia? Meus irmãos, procurem os anciões dessa igreja. Busca ajuda. Não tem orgulho não, meu irmão. Não tem orgulho. Vocês sabem, outro dia eu queria tomar uma decisão. Meus pais passaram muito perrengue financeiro. Já contei um pouquinho isso aqui para alguns irmãos. Então, assim, pensa num sujeito que tem horror a carro quebrado. Meu carro piscou, eu quero jogar ele por uma ribanceira, entrar na primeira concessionária que tiver pela frente e sair com um carro novo. Gente, eu tenho horror. Piscou amarelo, aquilo me dá calafrios. É sério isso. E meu carro começou a dar um problema. Ai, gente, eu fiquei tão chateado, aquilo foi me irritando. E eu ia orando. E o carro não melhorava e nem Deus mandava o dinheiro para eu comprar um novo. Você passa por isso também? E aí eu falei, cara, quer saber, Deus? Já sei, calculei, planejei aqui. Vou pegar um carro novo. Vou pegar, a gente vai orando, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. E aí, irmãos, tudo certo, liguei, vi, pesquisei, escolhi, Levi, Leila, botei lá dentro do carro e gostou desse, tudo, vamos pegar. E aí eu liguei, e aí num dado momento eu saí de uma audiência no Rio,
e eu tô dentro do carro, pegou fogo num carro na ponte, a ponte parou, fiquei umas 4 horas na Avenida Brasil, sentado dentro do carro, orando, pensando. E o Senhor falou comigo, Douglas, você está ferindo um princípio. Eu falei, Senhor, o que eu estou ferindo? Cara, você vai tomar uma decisão. Quem te aconselhou? A quem você buscou ajuda? Eu falei, Senhor, eu não falei com ninguém, mas eu calculei, Deus. Não, meu filho. Você é parte da minha igreja. E como igreja você anda em comunidade. Você presta contas da sua vida, você presta contas das suas finanças, você presta conta do seu casamento. Como é que você vai tomar uma decisão se você não ouviu nenhum irmão? E aí, irmãos, eu liguei para um irmão nosso aqui. Falei, cara, tô com isso no coração, pensei isso, já fiz o cálculo, tá tudo certo. E a pessoa falou para mim, tá tudo certo? Olha, esse valor do carro que você vai pegar, você vai gastar tanto. Cara, isso vai comer teu orçamento. Isso aí destrói casamento, hein? Opa, ponto de alerta. Não, meu irmão, você é louco. Irmão, jogando limpo, o cara me rasgou. Simples assim. Você é maluco? Você quer acabar com a tua vida, cara? Não, meu irmão. Aí tem um carro, não tem dinheiro para comer um cachorro quente na rua de jeito nenhum. Pode cancelar, vai comprar nada não. Tá maluco? Falei, não, mas eu vi. Não viu nada. Essa planilha tua aí tá errada. Isso aí tá corrompida, essa tua planilha. De jeito nenhum. Falei, que isso, meu irmão? Gente, o contrato já só faltava minha assinatura, tá? Só para deixar claro. Irmãos, cheguei em casa, contei pra ele, falei, amor, liguei pro fulano falou isso. Bem que eu sabia, eu tava com incômodo no peito. Eu falei, mulher, tu orou comigo, tu pensou comigo, como assim tu tava com incômodo? Eu tava com incômodo no peito. Falei, amor, pelo amor de Deus. Então é isso. Aí eu olhei, meus irmãos, eu realmente tinha corrompido a minha planilha, eu ia me arrebentar todinho. E aí, queridos, a melhor parte não foi essa. Passado alguns meses disso, eu sentei com esse irmão e outras pessoas para tomar um café e contei essa história brincando. E aí a pessoa falou para mim, cara, lógico que eu não podia deixar. Se você se endividar, você vai ter que pagar essa conta. Porque eu não ia te deixar endividado. E eu fiquei muito constrangido por isso, irmãos. Eu fiquei muito constrangido porque eu fiquei pensando se não é esse o tipo de igreja que Jesus pensou. Onde os anciões cuidam dos mais novos. Irmãos, tudo que eu tenho eu devo ao Senhor. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E deu mesmo, a maioria de forma milagrosa. Mas, irmãos, quase que 100% desses milagres aconteceram através da igreja. De orações, jejum, conselho. Meu irmão, como você toma uma decisão de um divórcio sem escutar nenhum irmão? Sem procurar nenhum ancião da sua igreja, nenhuma pessoa mais vivida. Meus irmãos, eu estou vendo isso aqui agora. Gente, criar filho é um negócio de louco. Como é que você cria filho sem buscar nenhuma experiência? Nenhum irmão. Essa semana eu tomei um café com um amado ancião precioso da nossa igreja. Perguntei como é que se cria filho diante do Senhor. Como é que se cria filho crente? Como é que faz? Tu fez? Deu certo para você? Como é que você fez? Irmãos, e essa palavra caiu no meu coração. E é o que Deus tem feito, ecoar dentro de mim. Falou, Douglas, o Senhor sabe o quanto eu pequei, mas eu sempre escolhi andar na verdade. A minha família é uma família de verdade. A gente anda na luz, a gente fala o que pensa, às vezes não da maneira que deveria. Talvez o modo não seja o melhor, mas a gente anda de verdade. A gente escolheu amar a verdade. E a verdade tem sido o alicerce da nossa casa, dos nossos filhos, e eu espero que dos meus netos. Irmãos, e verdade é a palavra que o apóstolo João mais pronuncia nessa carta. Verdade, verdade. E a palavra em grego, e eu lá não sou um grande leitor do grego no sentido de pronunciar, falar e etc., mas a palavra que o apóstolo usa aqui é atalia.
e que fala de uma verdade que é clara, que é objetiva, que todo mundo entende. E essa expressão ela aparece inúmeras vezes ao longo de todo o Novo Testamento. Irmãos, e num tempo onde cada um escolhe a sua verdade, a palavra de Deus ela tem uma verdade para mim e para você. A palavra de Deus tem um chamado para mim e para você. E que volta a dizer, de modo geral, esse chamado ele acontece na vida da igreja. É aqui, meus irmãos, é nesse lugar que a gente erra e acerta juntos. Junto, aqui caminhando, lado a lado, compartilhando, abrindo o coração. Irmãos, é num ambiente como esse que não pode ter lugar para orgulho. Óbvio que você não vai falar isso para qualquer um, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas é num ambiente como esse que não pode ter espaço para o que vão pensar de mim. É sim, vão saber que eu estou endividado. Vão saber que eu não sei administrar dinheiro, que eu sou um louco, que eu falo o que eu não devo falar. Eu amo quando a palavra de Deus fala que o Senhor fez a ferida e Ele a sarará. É nesse lugar, meus irmãos. E esse texto, quando o apóstolo João ele vai falar, não tenho alegria maior do que saber que os meus filhos andam na verdade. E eu tenho orado todo santo dia. Todo santo dia eu boto a mão na cabeça daquela criança e falo, minha filha, você vai andar na verdade. Minha filha, você vai amar a palavra de Deus. Todos os dias. Mas, meus irmãos, não tem maneira dela amar a palavra de Deus se eu não amar. Ela não tem como andar na verdade se eu não andar. E eu amo quando Jesus, em João 14, verso 21, vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se você vai para Deuteronômio, a palavra vai dizer para os pais ensinar os filhos a guardar os mandamentos. É muito interessante a expressão que fala, é guardar os mandamentos e não ensinar os mandamentos. Porque ensinar os mandamentos é legalismo, meus irmãos. É assim que tem que ser, vai fazer desse jeito. Mas o convite bíblico para nós é sermos testemunhos de como guardar a palavra. Só tem um jeito de fazer isso, guardando. Amando as escrituras, amando a oração. Voltando atrás, pedindo perdão. Reconhecendo o que foi errado, o que foi dito na hora errada, da maneira errada. Meus irmãos, nós precisamos de ajuda. O pior cego é aquele que acha que enxerga. Outro dia, estava ouvindo a história, pessoa cega de um olho, só tinha visão de 30% do outro, foi pegar o carro para dirigir. Porque para ele não está cego, ele sempre enxergou. Meus irmãos, a vida muda. A vida muda. E a gente precisa aprender com as mudanças do tempo. Permitir que o nosso coração seja transformado. Que o nosso coração seja quebrantado pela palavra, pelo tempo. Olhar para trás com humildade, com sabedoria e aprender. Porque, meus irmãos, é só andando na verdade que há alegria. Não há alegria na mentira. A mentira pode até trazer um prazer e um prazer temporário. Mas a alegria mesmo só habita na verdade. Sempre vai ter um Diótrefes para caminhar contra a verdade. Imagine só, meus irmãos, o cara não queria receber o apóstolo João. Pensa nisso comigo. Pensa nisso comigo, meu irmão. O cara não queria receber o apóstolo João, um dos fundadores da fé. O sujeito não queria ouvir, não queria receber, expulsando da igreja. Imagine só. Sempre haverão os duros de coração, mas que não seja nem eu nem você, meu irmão. Que o nosso coração esteja sempre sensível para aprender, para ouvir, para escutar, para revisitar valores, questões. Sensível à voz do Espírito Santo. Quero te pedir para ficar de pé nesse momento. Querido, não saia desse lugar. Não saia de uma manhã como esta, sem orar ao Senhor. Senhor, no que eu não estou buscando ajuda? Porque, queridos, isso nós temos orado e meditado muito, pensando a Betânia está caminhando para 60 anos e a nossa oração é que tenha mais 60 pela frente.
E o sentido de pedir para uma criança como o Pedrinho vir aqui orar é porque daqui a uns anos eu quero que quando ele estiver aqui nessa igreja, e eu oro para que o Senhor levante o ministério dele aqui também, ele possa chamar a próxima geração e abrir caminho para eles. Irmãos, talvez a gente não viva para ver filhos e netos aqui nessa igreja, mas nós queremos fazer de tudo para prepará-la para os próximos 60 anos, fazendo muito mais do que foi feito até aqui. Avançando, meus irmãos, transformando a cidade, avançando para as nações. Mas nós não faremos isso sem você, ancião, sem as suas ofertas, sem a sua oração, sem o seu conselho, sem as suas madrugadas de oração, sem o seu jejum. Eu queria te convidar aqui à frente para a gente ter um tempo de oração ao Senhor. Buscando a ajuda do Senhor, clamando ao Senhor pela nossa vida, pela sua família, pela minha. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando aqui nessa manhã. Eu não sei qual a questão perturba a sua alma, mas o nosso Senhor sabe, o nosso Pai de amor sabe. E querido, Ele tem resposta para você. Ele tem palavra para a sua vida. Se sujeite à voz do Espírito. Se sujeite ao derramar do Senhor. Espírito Santo de Deus, você que é aquele que permeia cada coração, o Senhor sabe tudo que somos, sentimos, pensamos. Jesus, você sabe o que aflige a nossa alma. Deus amado, você sabe aquilo que tem desviado o nosso coração, aquilo que tem roubado o nosso sono, a nossa paz. Senhor, que esta manhã seja uma manhã de restauração, de voltar para a verdade, de voltar para a vida, Senhor, de voltar para o lugar de onde caímos. Restaura nesta manhã corações, Senhor. Restaura nesta manhã famílias. Restaura nesta manhã sonhos que se perderam, palavras dadas pelo Senhor há tantos anos e que não vieram à prática, e corações se perderam nesse interim de tempo. Espírito Santo de Deus, traz algo novo para a nossa comunidade, Senhor. Aviva a nossa igreja, Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós não temos em nós nenhum poder, nós não temos em nós nenhuma estratégia, mas nós confiamos no Teu nome, nós confiamos no poder que há no Teu nome, na Tua palavra, Senhor. Sopra de um vento novo, Espírito Santo. Que haja, Senhor, uma santa e leve sujeição dos mais novos aos mais velhos. E que haja no coração dos mais experientes um desejo sincero de empurrar a próxima geração para frente, de promovê-los, Senhor, de avançarmos para a nação, Pai. Temos vivido dias tão conturbados no mundo, de guerra e rumores de guerras, Senhor. Tanta divisão na nação, por N questões, especialmente política. Espírito Santo de Deus, sopra sobre a igreja um vento de esperança, um vento de poder, algo novo, Senhor. Visita filhos perdidos, Senhor. Visita netos, Senhor, que estão distantes, Senhor. Revisita chamados missionários, chamados para o ministério, Senhor. Senhor, revisita casamentos nesta manhã, relações entre pais e filhos, Senhor. Revisita o Teu povo com a Tua autoridade, com a Tua unção e com o Teu poder nessa manhã, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Cura enfermidades aqui, Senhor. Cura enfermidades da alma também, emocionais. Cura, Senhor. Liberta pessoas de opressões demoníacas. Queremos avançar
para a honra e glória do teu nome, crendo no teu amor, crendo no teu favor e crendo na tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.